Por gentileza, meu querido Leandro Senna, técnico do Asa, prazer em recebê-lo aqui. A gente está falando de uma coisa que todo mundo gosta, aliás, a seleção brasileira, ela é a paixão do torcedor brasileiro, sempre foi. Agora está ficando o torcedor meio arredio, está se afastando um pouco mais, porque não está vendo a seleção com aquele futebol que nós tínhamos. Não sei se a mudança de esquema tático e a tentativa de copiar o modelo europeu. Eu só queria, Guima, para fechar esse assunto de minha parte, desculpe interrompê-lo, porque eu perguntei a você, qual seria o seu treinador? Não é que eu seja contra, longe disso, vir um treinador estrangeiro treinar a seleção brasileira. Não é isso. A minha opinião não é essa. A minha preocupação, ela é muito mais além. Eu estou muito preocupado com o futuro do futebol brasileiro, é totalmente diferente. E aí nós estamos com um técnico na bancada que vocês vão complementar agora. E a gente vai conversar. Mas repito, a minha preocupação ela vai mais além, porque da forma como se trabalha o futebol brasileiro hoje, essa é que é a minha grande preocupação. E aí você traz o Ancelotti, beleza, maravilha, técnico 4 vezes campeão da Champions, um vencedor, mas nunca treinou uma seleção. E aí ele vem para o Brasil, você vê o Ancelotti, por exemplo, vamos lá, na Arena Pantanal, assistindo Cuiabá e Flamengo, eu não consigo ver. E nós estamos aí há 2 anos e pouco de uma Copa do Mundo. Então eu não sou contra técnico estrangeiro, longe disso. Eu só acho que o futebol brasileiro, ele vive uma situação que é muito mais preocupante, e o futuro da seleção brasileira, ela é mais preocupante ainda, independentemente de quem vai ou quem esteja dirigindo a seleção brasileira. Muito bem, jornalinha aqui. Só para falar uma coisa aqui, que eu estava vendo ali, o Ancelotti, ele vai fechar mais uma vez o contrato com o Real. Muito bem, então, mais uma vez o futebol brasileiro em segundo plano. Bem, Leandro Senna, boa noite, prazer tê-lo aqui com a gente, que você seja bem-vindo à nossa cidade de Arapiraca, que é evidente uma cidade muito boa, acolhe muito bem todos que visitem, todos que vêm para ficar. Espero que você fique um longo tempo, que todo o projeto, tudo aquilo que você imagina, que você possa concluir aqui com sucesso. Boa noite a todos, né? Agradeço aí o convite da 96 FM, né? E desde já muito bem recebido na cidade de Arapiraca, né? Então agora a gente está aí para desenvolver esse trabalho frente à equipe do Asa. Muito bem, antes de passar a bola para o Jânio Barbosa, nosso repórter, que faz a cobertura do dia a dia do Asa, eu te pergunto sobre a seleção, que nós estávamos debatendo aqui, e todos muito tristes, indignados com a participação do Brasil nessas eliminatórias, um fiasco. Eu falei do Diniz, acho que é técnico de time, e aí tem técnico de time, tem técnico de seleção, tem jogador de time, tem jogador de seleção, sempre houve, sempre vai acontecer isso. Jogador que bota uma camisa, às vezes, veste a camisa do Asa e não pesa. Tem tanto jogador aqui que veio pro Asa, vestiu a camisa e pesou. Então esse cara veio aí com a fama de artilheiro, chegou aqui e não foi. Isso existe em futebol. E como é que você está vendo esse futebol brasileiro no momento? O Fernando Diniz como técnico, esta ausência já de um treinador oficial, porque a CBF trata o Diniz como técnico tampão, ele vem só para tapar buraco. Isso tudo é prejudicial para a seleção? Como é que você analisa? Bem, sem dúvida nenhuma, eu acredito que a CBF ela já deveria se posicionar, né, a respeito de um treinador efetivo, né, porque qualquer situação de interinidade, a partir do momento que os resultados não vêm, realmente gera uma desconfiança muito grande, já que o torcedor está impaciente, né, com todas essas campanhas que a seleção brasileira vem fazendo nas Copas do Mundo, né? Há muito tempo a gente não tem uma alegria com a nossa seleção, né? Então é uma seleção atualmente que está em reformulação, né? A nível de jogadores, né? A gente esperava muito do Neymar, que infelizmente não deu uma resposta positiva, apesar de ser um grande atleta, um grande jogador, um cara extremamente capacitado e diferente, né? Mas a gente vê aí que já existe uma reformulação, né? O Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, né? Isso leva um tempo, e jogar um peso, uma responsabilidade de uma seleção pentacampeã do mundo nas costas desses meninos é realmente preocupante.
Diniz para você? Cara, Diniz é um grande treinador, é um cara visionário, né? Que tem grandes trabalhos e serviços prestados por onde passou, né? Atualmente fez uma grande campanha com o Fluminense, tem o nosso respeito, nossa admiração, né? A gente acreditava e acredita que ele possa desenvolver um grande trabalho. E como todo trabalho precisa de uma continuidade, né? A seleção é muito difícil porque você não tem os jogadores no dia a dia, né? Numa continuidade, numa condição de treino, você reúne eles, né? Para poder jogar 2 jogos, né? Nas datas FIFA, e isso aí prejudica o trabalho do treinador, né? Pese ser uma seleção com muita qualidade, né? Mas a gente espera que o Diniz possa reverter esse quadro, né? Já que se trata de um grande treinador, e a gente mantém a esperança acesa. É claro que a gente olha a tabela de classificação e vê o Brasil na 5ª posição, realmente é algo inédito, mas vamos tentar dar crédito aí ao Diniz, que ele possa reverter, e um posicionamento mais firme da CBF, se há de ser ele o treinador, né, que realmente comunique isso, que efetive o trabalho dele, que a gente possa caminhar esse período de preparação até a Copa do Mundo, que seja feito um ciclo como foi feito com o Tite, por exemplo. Jânio Barbosa. Verdade, vamos ver o que a CBF vai resolver da seleção brasileira. E a gente vai cuidar do nosso asa, tem muito trabalho pela frente. O Oswaldo até falava ontem, professor, na sua apresentação, que nós falamos muito de Série D, que o Asa tem que sair da Série D, mas para chegar à Série D e manter o que o Asa tem nesse ano 2024, o Asa teve que conquistar no principal campeonato da temporada, porque eu digo que a cereja do bolo é o campeonato alagoano. O Asa bateu na trave nos 2 últimos anos, sendo vice-campeão, por isso conseguiu sucessivamente as classificações para a Copa do Brasil e notadamente para a Série D do Campeonato Brasileiro. E a grande chave é o campeonato alagoano. E a gente debatendo na mesa, são 7 jogos classificatórios. O Asa esse ano cambaleou alguns momentos, mas conseguiu a classificação. Tem hora que você vai ser rebaixado. Não, mas conseguiu. E o campeonato alagoano é dessa forma, né? São poucos jogos, não tem tempo para pensar, o time vai estar em evolução, o trabalho já começou, 2024, estamos em 2023, mas já começou, já respira-se isso, porque tem muita coisa até lá a chegar nos momentos decisivos para o Asa. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jânio. Realmente, né? A gente antecipou o planejamento, né? Agradeço aí a diretoria do Asa, né? O presidente Rogério, o doutor Celso Marcos, que foram fundamentais aí nesse planejamento prévio, né, onde a gente pôde antecipar algumas situações de atletas, né, de contratados, e agora, né, finalizando esse planejamento com a minha chegada aqui na cidade, para que a gente já na próxima semana inicie os trabalhos visando as competições, né, que o Asa vai ter em 2024, né, e sem dúvida nenhuma, né, o estadual ele é muito importante dentro do nosso pensamento, né? A gente sabe que tudo passa pelo estadual, né? As competições nacionais elas passam pelo estadual, então a gente vai encarar com muita seriedade, né? Muito respeito aos adversários, mas fazendo o nosso trabalho e competindo da melhor maneira possível. E a gente falava ontem na apresentação, quase manteve um espinho dorsal, alguns jogadores que interessavam ao Asa. E claro que ele foi passado o nome de alguns jogadores, Viçosa, Feijão, Cristian Luca, né? Zé Wilson que renovou, Flávio, goleiro. E você estava trazendo alguns jogadores no qual teve bom desempenho nas equipes no qual passou. Notadamente o próprio América de Natal, no qual você conseguiu acesso à Série C, conseguiu inclusive título estadual. E isso, dessa forma, lhe dá, claro, uma tranquilidade, mas uma grande responsabilidade. Porque esse ano, o Asa, na formação do elenco, para esse ano 2023, com o Evaristo Pisa, você acreditava muito nisso, mas aí o Pisa teve uma boa proposta, recusava, saiu, aí se desmanchou tudo, técnico para lá, técnico para cá. Isso, querendo ou não, traz um desafio para aqueles que vão chegando. Para isso, esse momento, é importante destacar que esses atletas de confiança do Pisa, com os que estão aqui, eles precisam de todas as formas, claro, a gente sabe que é o futebol, de mostrar o seu desempenho para que a comissão ela permaneça até o final do ano, que isso você até falou na entrevista, que a sua missão é terminar a Série D do Campeonato Brasileiro com esse Asa buscando um acesso, primeiramente as competições que antes não antecipam.
Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente, dentro do planejamento que fizemos com o departamento de futebol, foi se colocado todas as situações que aconteceu na temporada de 2023, né? Então a gente achou por bem, né, manter uma base, né, dos remanescentes, jogadores que conheçam o campeonato alagoano, jogadores que tenham uma identificação com o clube, com a sua torcida, né? Então isso vai ser importante também, que esses atletas, eles passaram tanto pelo meu aval quanto pelo aval da diretoria, então eles vão ser uma espécie de anfitriões para a chegada desses novos jogadores que trabalharam com a nossa comissão técnica e que, como bem você falou, foram vitoriosos, né? Tiveram conquistas, mas o que eu costumo dizer para os comandados e para os meus atletas é que todo mundo começa do zero, certo? Ninguém tem não tem carta marcada trabalhando comigo. O cara pode ter sido campeão em outro clube, mas vai iniciar um novo trabalho, então ele vai ter que mostrar, vai ter que desempenhar, assim como os que ficaram. Então tá tudo em aberto, isso no meu primeiro dia com eles vai ser falado, e é o que eu procuro passar para eles: muita transparência, muito trabalho, porque não se conquista nada sem trabalho. Além disso, claro que diante do que for sendo trabalhado no planejamento, as observações, esse elenco ele vai estar em avaliação. Embora as avaliações já começam, porque já está chegando jogador, exame físico, exame lá, exame cá, não der certo, tem que recuperar, às vezes pode rescindir ou não até mesmo assinar o contrato definitivo. E o presidente falou: não, gente, o professor vai começar a trabalhar, se precisar de alguma peça, temos um leque de opções e possibilidade de trazer mais jogadores. E do mesmo nível, perguntei ao presidente, sim, do mesmo nível, até melhor. Depende do momento, depende do mercado, né? Exatamente. O Asa, se tratando de um grande clube, né, do futebol alagoano, uma grande equipe com várias conquistas, tem que estar aberto, né, ao mercado, né? Surgindo um grande jogador, uma grande possibilidade, é claro que sem onerar aí os cofres do clube, o presidente ele vai fazer o esforço, né, juntamente com a sua diretoria. Então isso é que a gente vai conversando, né? Esse elenco ainda não está fechado, certo? Há um primeiro fechamento de momento, existe aí os jogos preparatórios e as competições que vão iniciar, e a tendência é que, se tudo correr bem, né, a gente minimize a questão das contratações, mas se não funcionar, o presidente nos deixou aí em aberto para poder reforçar a equipe, sim. Oswaldo Barbosa. Bom, primeiro, professor Leandro Sena, seja bem-vindo ao futebol de Alagoas. É muito bom sempre a gente receber profissionais que ainda não trabalharam, profissionais que não conseguiram trabalhar ainda no futebol de Alagoas, porque quer queira, quer não, é um fato novo. E aí o amigo tá chegando, nós temos aí o Daniel Paulista, que provavelmente deverá ser o treinador do CRB, que não trabalhou no estadual, ainda não iniciou um trabalho no CRB, o do CSA da mesma forma, do CSE da mesma maneira. Então, o campeonato alagoano com profissionais novos, de repente até com ideias novas, que isso pode acrescentar para o futebol de Alagoas. Eu queria fazer duas perguntas, professor, se o senhor me permite. Primeiro, essa palavra planejamento. Você foi um cara que jogou futebol, um cara que é experiente, um cara que já tem essa vivência, e você sabe que, infelizmente, planejamento no futebol é resultado. Se senta, se conversa, se planeja, tudo se coloca à mesa, tudo é mil maravilhas, maravilhoso, mas os resultados, se eles não vierem, infelizmente o planejamento vai por água abaixo, e muitas das vezes até precocemente. Então eu queria ouvi-lo a respeito dessa questão. E o segundo, ninguém monta um elenco aleatoriamente, do nada. Claro que os jogadores que você indicou, os remanescentes que você conhece, é tudo dentro da maneira como você pensa futebol, como você quer que as suas equipes joguem, ou seja, porque não adianta você ter um grupo, eu vou jogar num 4-2-3-1, mas eu não tenho jogadores com essas características. Não, o meu time vai jogar sempre no erro do adversário, nos contra-ataques. Se eu não tiver jogadores de velocidade pelos lados, eu não tenho como contra-atacar. Então, como é que gosta o Leandro Sena que as suas equipes atuem, e se esse grupo realmente foi formado dentro daquilo que você pensa sobre futebol? Professor, seja bem-vindo.
Vamos lá. A questão do planejamento, realmente a cultura do futebol brasileiro, ela é muito cruel com os treinadores, certo? É muito difícil você montar um elenco, né, do zero praticamente, e em poucos dias, né, esse elenco dá resultado, né? O ideal é haver a continuidade, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? E a gente está acostumado a isso, certo? Com relação aos jogadores que foram contratados, sim, são jogadores que entram na minha característica de jogo, né? Mas primeiramente tem que entrar na característica de jogo do Asa, né? O Asa é uma equipe aguerrida, uma equipe que dentro dos seus domínios sempre procurou sufocar os adversários, né? Então a gente procurou ter essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, mas dentro daquilo que o Asa tem como futebol, principalmente jogando dentro de casa e fora, né? Então eu não tenho um sistema fixo, né? A gente varia muito de acordo com o adversário, de acordo com o próprio jogo em si, né? Então a gente quer jogadores dinâmicos, jogadores que façam a função, né? O que a gente prega, um jogo funcional, um jogo onde vão ocorrer variações de acordo com o adversário, de acordo com o jogo que se apresentar, né? E isso aí a gente tem que ter os jogadores já treinados e trabalhados para isso. Fique à vontade aí, Vitor Hugo, Vanderlei, Rivelino, Pojante. Professor, boa noite. Com relação ao planejamento ainda, dentro do que o senhor prega, existe a possibilidade de ocorrer amistosos, e com relação à estrutura que o Asa lhe apresentou, essa questão do hotel, CT, como é que o senhor avalia também? Com relação ao planejamento, claro, nós vamos fazer, temos planejado aí com a comissão técnica, se eu não me engano, 3 amistosos, certo? Então a diretoria já está correndo atrás com relação aos adversários. Times do mesmo nível? Do mesmo nível e acima, certo? Então a gente vai buscar aí esses adversários, né? Já que tem muitas equipes que estão voltando também, outros ainda estão jogando, né? Então a gente está conversando, né, principalmente com o departamento de futebol, para conseguir esses adversários. E com relação a outra pergunta? A estrutura. Pô, fiquei encantado, certo? Com o esforço que o presidente Rogério e sua diretoria têm feito para que o Asa não sofra, né? Como nos anos anteriores, né? Com deslocamentos, com dificuldade de campos de treinamento. Então, dentro das possibilidades que a diretoria nos apresentou, eu acredito que está no caminho certo em montar uma estrutura de CT, né, oferecendo aí condição para todos os profissionais trabalharem de maneira integrada no seu ambiente, na sua casa, sem muitos deslocamentos. Quais são as informações que o técnico Leandro Senna tem do futebol de Alagoas? Claro que hoje em dia faz CRB, participando da Série B, CSA estava na A, passou para B, agora na C, do Asa que disputa a Série D, mas do futebol em si, dos campos que você vai levar o time para jogar, das dificuldades em termos de competição, uma competição bem rápida, são 7 jogos, é um perigo tremendo. Se você começar mal, você já fica ali entre o céu e o inferno, de repente, tudo isso é muito prejudicial, até para não é uma competição, não é um campeonato, é um torneio de verão. A gente conhece, né? Conhecedor, né? Eu já trabalho aqui no Nordeste há bastante tempo. O campeonato alagoano sempre foi um campeonato muito competitivo, né? Tem os 3 grandes, né? Que sempre brigam aí por títulos, e tem equipes, né? Fortes do interior, né? Murici, Coruripe, o Penedense, que recentemente subiu, ascendeu aí a primeira divisão, o CSA de Palmeira dos Índios. Então sempre foi um campeonato competitivo, né? Com relação aos gramados, né? Gramados diversos, a gente vai encontrar, por exemplo, aqui em Arapiraca e em Maceió, um campo a nível FIFA, né, digamos assim, bem ajustado, e vai encontrar também campos em piores condições. Então procurar os atletas se adaptarem o mais rápido possível a essas condições, para que a gente obtenha os resultados, porque somos sabedores, né, que se trata de um torneio, né? São 7 jogos onde os 4 primeiros se classificam para as semifinais e finais. Jânio Barbosa, Leandro, Vanderlei. Pois não, Vanderlei. Leandro, boa noite, seja bem-vindo.
Estamos numa expectativa realmente muito grande de começar essa temporada. Toda a torcida do Asa, você sabe que a torcida como é que é, né? É uma torcida que cobra muito, que está sempre presente também. Mas eu vim da sua entrevista porque eu sempre cobrei aqui que o Asa deveria baixar um pouco a média de idade. E eu vi você falando sobre essa questão da média de idade. Eu queria saber de você se foi indicação sua, porque baixou na realidade. Realmente eu fiquei muito feliz com essa baixada de idade aí dentro do Asa. Isso foi uma opinião sua, foi dada por você para que isso acontecesse? Houve sim, a gente conversou previamente com o presidente Rogério, com o Dr. Celso Marcos, sobre essa possibilidade de baixar a média de idade, porque a gente entende que o primeiro trimestre é muito agressivo, né, em questões de calendário. É claro que eu sempre priorizei uma mescla, né, jogadores experientes, jogadores jovens, mas a gente entende também que a característica da Série D é ter esses atletas, né, com uma idade mais avançada, já que eles não conseguem se encaixar mais numa Série C, numa Série B do Brasileiro e numa Série A, né, que é muito mais intenso. Então, foi um pedido, né, e um pedido também para que o Asa volte a revelar jogadores, né, não necessariamente da base do Asa, mas jogadores oriundos de grandes equipes, né, que de repente estão nesse time aí de afirmação no futebol brasileiro e que possa ser um ativo do clube, né? Então houve também esse tipo de contratação, apostas, já que a gente vai ter simultaneamente, né, se a gente conseguir a classificação para a fase de grupos da Copa Nordeste, a Copa Nordeste, Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, então são 3, e ainda a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, né, professor? Exatamente, então serão 4 competições simultâneas, onde a gente precisa da juventude também para a gente fazer uma mescla de equipe, rodar um pouco o elenco, para que a gente tenha sempre uma equipe competitiva em todos os jogos. Bem, eu queria saber antes do Vitor Hugo, rapidinho, o Asa disputa, esse ano começa em abril a Série D, não dá nem para você molhar o bico. Começa o ano, janeiro já é o Campeonato Alagoano, já é Copa Alagoas, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, abril já tem Série D. Esses jogadores já chegam para uma temporada inteira, o Campeonato Alagoano vai servir para uma análise, e aí em meio a tudo isso vai começar a se pensar em Série D, ou já começou o trabalho pensando na Série D? Não, a maior parte dos atletas vieram, né, com contratos aí até a Série D, né? Logicamente que tem alguns casos, né, que serão para o primeiro semestre, e aí, né, digamos assim, com a situação em marcha, né, a gente vai avaliando caso a caso e tendo a possibilidade aí de uma reformulação, uma pequena reformulação, mas a base do Asa para a temporada vai ser essa. Vitor Hugo. Ô, professor, o senhor já teve a oportunidade, né, de trabalhar aqui no CRB, mas em outra função com o Roberto Fernandes, né? Como é que o senhor avalia aqui o futebol de Alagoas nessa oportunidade que o senhor teve? Inclusive chegou até a conquistar o título, se eu não me engano, ou bateu na trave, não tô lembrado. Eu acho que fomos vice-campeões. A gente não chegou nem a fazer a final. Realmente eu trabalhei já aqui no Campeonato Alagoano, né, através do professor Roberto Fernandes, no ano de 2019, né, a gente chegou até as finais, porém uma partida antes o professor Roberto optou pela saída, foi logo após a desclassificação para o Santa Cruz na Copa do Nordeste. E aí o time já estava classificado para enfrentar o CSA na final, e aí eu acho que foram 2 empates que favoreceram aí ao CSA, se eu não me engano. Campeonato muito forte, né? O campeonato onde o Asa sempre é forte, né? Tem as 2 equipes da capital que também investem muito na questão do campeonato, né? Por estarem em divisões maiores, né? Então é um campeonato difícil, um campeonato onde qualquer deslize pode ser fatal. Então a gente já vai iniciar a temporada aí ligado para que não aconteça esses deslizes. Então, só para não perder esse raciocínio, lá fora, como você voltando agora, claro, uma função de técnico, comandante, lá fora, você esteve em Natal,
Rio Grande do Norte. Você esteve recentemente no estado de Sergipe. Alagoas, ela está no know-how hoje acima, né? Acima desses estados, querendo ou não. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, o CSA recentemente esteve na Série A do Campeonato Brasileiro, uma sessão meteórica. CRB fazendo boas campanhas, tentando um acesso. E fazendo bonito Copa do Brasil, assim como o Asa sempre fez também outras oportunidades. O futebol de Alagoas hoje ele é mais visto, como uma dificuldade maior para os demais clubes? Talvez seja mais visto até do que o pernambucano atualmente, né? O cearense eu acho que é o primeiro campeonato do Nordeste, depois vem o baiano e o alagoano eu acho que fica aí em terceiro, acima até do pernambucano, acredito eu, em termos de visibilidade, em termos de competição em si, né? Essa é a minha visão, né? Aí depois vem o Potiguar, vem o Sergipano, né? O Maranhense, Piauense, entendeu? Aliás, Jânio, sim, me permita, já que você tocou nesse assunto, professor Leandro Sena, eu também concordo. Eu acho que hoje o futebol de Alagoas, eu tenho dito isso aqui, viu, Leandro? Eu acho que o torcedor de Alagoas, ele tem que se orgulhar do futebol que tem hoje, porque nós somos um estado geograficamente pequeno, o segundo menor da federação, economicamente também somos um estado, entre aspas, pobre em relação a outros grandes estados da federação, mas nós somos meio que, numa linguagem nordestina, meio que enxerido nessa situação aí, porque a gente tem o CRB já na Série B há alguns anos, o CSA numa Série A, numa Série B, numa Série C, o CSA campeão brasileiro de uma Série C, e sempre com os representantes numa Série D. Então acho que a gente tem que se orgulhar sim do espaço que o futebol alagoano conquistou, principalmente a nível de Nordeste. E é baseado nisso justamente que eu lhe pergunto, porque a gente debate muito o Nordeste aqui também, porque é importante. O que foi que houve, na sua visão, você que conhece tão bem, com o futebol norte rio-grandense? Porque o ABC chega à Série B, cai. O América foi campeão brasileiro da Série D com o amigo no comando, bate e volta. Inclusive o América passa e implanta a SAF. Um dia depois da SAF, vem o seu afastamento. O que foi que houve com o futebol potiguar, Leandro? Eu acredito que a falta de investimento, né? O futebol hoje ele ficou muito caro, né? Então a questão dos clubes do Rio Grande do Norte são questões aí de abnegados, né? Conselheiros que investiam no futebol e chega um momento que não cabe mais. Então a falta de investimento de empresas, né? De investidores, eu acho que tem atrapalhado bastante o futebol potiguar, né? Equipes aí emergentes como o Globo, que tinha um investimento, está praticamente à beira da falência, né? Por exemplo, o Baraunas também está sumido do mapa. O Santa Cruz do Inharé, que era também uma equipe muito forte ali do Agreste do Rio Grande do Norte, de disputar a Série C, Série D, basicamente desapareceu, né? E ficou limitado ali aos dois grandes da capital. E quando os dois grandes eles não estão em séries acima, isso aí acaba travando todo o contexto do futebol local, né? Quando você tem o América ali voltando para a Série D, quando você tem o ABC caindo de uma B de uma maneira até vexatória, acaba atrapalhando todo o contexto do futebol local, porque não permite que as equipes interioranas ou equipes de menor aporte financeiro elas subam de categoria, né? Porque as duas maiores agremiações elas estão ocupando esse espaço. Então eu vejo aí como a falta de investimento. A Federação Norte Rio-Grandense tem se empenhado para fazer uma competição bem organizada, né? O presidente Zé Vanildo lá da Federação do Rio Grande do Norte tem se empenhado para isso, porém a questão mais financeira de investimento de empresas, de grandes empresários nos clubes, eu acho que tem feito aí a diferença. Bem, professor, eu queria falar sobre comportamento. Eu não vou citar nomes, até por uma questão ética, não tem nada a ver, mas assim, aqui em Alagoas, um técnico do momento, bastante comentado, essa coisa toda, aí na hora da renovação, alguns comentários, ele não tem uma grande amizade
um elenco, ele não é muito querido pelos jogadores, não fala com os jogadores. Gestão de grupo, essa coisa toda, ele não se dá bem, o elenco não gosta dele porque ele bom dia, boa tarde, essa coisa, não sei como é que funciona. Eu queria saber do amigo o seguinte, qual é a linha ideal? É aquele treinador mais amigo, tipo Filipão, amigão, paizão dos jogadores, essa coisa toda, depois do jogo tem churrasco, né? Tem a bronca, essa festa toda. Normal. A melhor linha é aquela que o cara é linha dura, é disciplinador, bota pra engembrar mesmo no plantel. Qual é o melhor? Ou ser maleável, meio termo, qual seria o encaixe disso aí? Futebol é tão democrático, né? Porque tem as duas linhas, né? Tem aquele linha dura que sempre venceu, né? Por exemplo, Muricy Ramalho no São Paulo, linha dura, curto e grosso, né? E tem o estilo Filipão, que é família, né? O estilo Joel Santana. Então o futebol é democrático, né? A gente procura seguir uma linha racional, equilibrada. O próprio Jorge Jesus mesmo chegava quase a engolir os jogadores na linha de campo, e depois do jogo os caras abraçavam ele e gostavam muito dele. Mas por quê? Porque existe, né? E isso aí atualmente é o que tem feito a diferença, a tal da gestão de grupo, né? Você saber chamar a atenção dos seus comandados no momento certo, né? Na minha época era comum, né? Treinadores que chutava o pau da barraca, né? Hoje é politicamente incorreto. Valdemar Carabina, né? Assim, grande velha, o Oswaldo lembra do velha. Exatamente. Me lembro. Eu já peguei. Aliás, Leandro, baseado nisso, tem jogador que se você apertar demais, você chegar muito forte nele, ele tem aquela tendência de baixar a cabeça, já tem jogador que gosta de ser cobrado. O cara tá ali em cima e tal. Então você tem que ter esse time, né? Exatamente, é o feeling, né? A gente procura trabalhar em parceria, né? Porque não é só o treinador que vai ganhar os jogos, né? A minha comissão técnica e a gente procura primar aí pela humildade, pela parceria, pela unidade, né? Então acredito que assim a gente consiga os resultados. Mas muitas vezes isso não quer dizer que a gente não vá chutar a porta, né? Vai ter o momento certo, né? E aí a gente vai ter essa leitura, né? Vamos ter muitas conversas individuais, muitas conversas coletivas, né? Que eu acho que a base do diálogo é fundamental para qualquer trabalho, não só no futebol, né? Numa empresa você tem que dialogar com seus colaboradores, né? Visando o lucro, certo? No futebol a mesma coisa, né? A gente visa o resultado, então não adianta a gente tá chateado com o cara, não fala com o cara, o jogador, não, muito pelo contrário, aí que a gente tem que chamar atenção, aí que a gente tem que dialogar, a gente tem que explicar, né? A nossa função como treinador é essa, é orientar, certo? Então isso aí a gente tem feito com maestria nos clubes que eu tenho passado, né? A gente tem conquistado títulos através dessa parceria, né? Então essa é a minha linha de trabalho, com muita transparência, muita humildade e muito trabalho. Ô professor, boa noite. O time do Asa vai estrear numa competição decisiva, uma final contra a equipe do Ferroviário. A temporada começa aí com essa pré-Copa do Nordeste. E é um jogo que não pode empatar, tem que sair vitorioso. Como é essa metodologia de trabalho para um tipo de competição dessa forma? Enquanto, por exemplo, no Campeonato Alagoano, apesar de ser uma competição curta com 7 jogos da fase classificatória, mas pode haver algum tropeço e ainda se recuperar. Mas nesse aí não tem outra alternativa a não ser a vitória. Não, a gente vai trabalhar, né, a importância de cada jogo, né? Esse jogo é decisivo, então a gente vai, através da pré-temporada, da nossa preparação, trabalhar todos os aspectos do jogo, a parte física, a parte técnica, a parte mental, né, para essa partida importantíssima, né? A gente já sabe que se trata de uma final, então todos os atletas eles vão estar empenhados em conseguir essa vaga. É claro que, né, vamos enfrentar uma grande equipe também, né, atual campeão brasileiro da Série D, uma equipe que nesse mesmo ano nos eliminou nas penalidades, né? Então
a gente trabalha cada jogo, né? Então vamos trabalhar com pensamento no Ferroviário, né? Infelizmente o calendário brasileiro é dessa forma, né? Eu penso que poderia ser diferente, né? Já que se trata de duas equipes que têm uma expressão no Nordeste, assim como as outras, né? Mas é o que a gente tem para hoje, então não há como fugir, né? A gente encarar com seriedade a pré-temporada, já visando esse compromisso importantíssimo para o clube. O pessoal está comentando aqui no YouTube, né? O pessoal Lázaro Meu Amor, o Jairo, o Lemos agradecendo pela sua participação conosco aqui, o Luiz, todo mundo abraçando aqui, o professor no YouTube. Além disso, dessa partida, como o Rivelino falou, não pode nem empatar, pode empatar que a gente tem os pênaltis. E esse ano a gente dançou nos pênaltis, vai vendo. Mas tem que ganhar, mesmo que tenha nos pênaltis, tem que ganhar, né? E mesmo assim, e mesmo ganhando, tem um outro jogo. Né? Também. Por isso que eu tô falando que o calendário, ele é muito cruel, né? Principalmente para essa questão da Copa do Nordeste, né? Mas é o que a gente tem, né? A gente tem acreditado muito, né? Que com o elenco que a gente formou, né? Com jogadores aí que tem esse perfil de conquistas, a gente possa aí trazer uma alegria para o nosso torcedor. Que aliás o Leandro Senna conhece bem, porque esse ano ele sabe o quanto é cruel o início dessa temporada, porque esse ano ele passou pelo primeiro adversário e aí resultado, fizeram um jogo muito igual, muito parelho lá em Coruripe, CSA e América. O América inclusive teve chances até de sair vencedor, como o CSA também, e a vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste foi embora justamente nos pênaltis, onde o CSA saiu vencedor. E ali você tem uma perda de receita muito grande, ou seja, então ele conhece bem a dificuldade de como começar uma temporada dessa maneira, né, Leandro? Sem dúvida nenhuma, né? Acaba gerando aí uma série de situações que poderiam trazer benefícios para o clube, né? O clube recentemente tem feito um esforço muito grande na construção do CT e qualquer dinheiro, né? Nesse momento é muito importante para o clube, né? Então por isso essa responsabilidade, para você ver como é cruel, né? Eu comecei ganhando o Motoclube de 5-0, né? E viemos para esse jogo aqui em Coruripe, né? Porque o Rei Pelé no momento estava em reforma, né? Eu acredito que se o jogo fosse no Rei Pelé, a gente poderia ser mais feliz, mas o jogo foi muito igual lá em Coruripe, né? Um campo difícil, irregular, né? Onde as equipes elas se equilibraram, né? A gente teve algumas chances, o CSA também, e a penalidade é a competência ali no momento do jogador para que ele consiga converter. E isso atrapalha todo o desenvolvimento da temporada, né? O planejamento financeiro, né? Que muitas vezes a diretoria ela quer esse dinheiro, né? Para ajudar no custo, e a gente tem essa responsabilidade e esse entendimento que é importante. Ô Leandro, agora vamos para descontrair aqui, só para lhe perguntar, porque a questão eu gosto do treinador quando ele está à beira do campo. Qual é o seu comportamento daquele treinador à beira do campo? Eu não quero aqui que você seja um São Paulo que fica para lá e para cá correndo, não. Mas eu gosto muito do treinador, que ele é ativo, ele tá sempre gritando com seus comandados. Como é você à beira do campo? Não, eu participo bem, né? Eu participo bem ativamente do jogo, desde o aquecimento, né? Eu participo inclusive do aquecimento junto com os atletas, desde do América de Natal, do Confiança, sempre participei, né? Alçando bolas para zagueiros, participando ali na finalização. Eu acho importante isso, né? Porque eu tô no dia a dia com eles, eu trabalho no dia a dia com eles, então eu não tenho essa vaidade de, não, vou ficar lá na minha salinha, no aquecimento, o aquecimento tá rolando, não, eu tô lá observando desde o aquecimento, participando e participando também ativamente do jogo, né? Orientando, exigindo, né? E em alguns momentos tranquilo, né? Fazendo a leitura de forma racional. Muito bem, porque a gente nota às vezes tem treinadores aí que fica à beira do campo de braço cruzado o tempo todo, observando, passa a mão na barba, fica ali só olhando, e não tem essa coisa não. Mas ô Vander, oi,
Às vezes esse que fica paradinho, passando a mão no rosto, olhando, tá enxergando o jogo todinho e vai corrigir no intervalo. E tem aquele que fica caminhando pra lá e pra cá jogando e não sabe pra nada. Torcida, né? Exatamente, não sabe nada, só jogando pra torcida. Fala, Vitor. Pois não, Vitor. Ô, professor, inclusive ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar, ano passado não, esse ano, tive a oportunidade de trabalhar em Cruzeiro e Sergipe aqui, e o senhor trouxe seu filho no jogo, né? De lá de Sergipe, né? O senhor costuma ser um cara assim, bem família, trazer família pra jogo. Você pensou que o cara é casado também, né? Não, casado eu sei que ele é, porque ele trouxe o filho. Não, eu quero saber porque foi, de certa forma não foi no jogo contra o Cruzeiro, não, foi no jogo contra o Asa. Foi justamente contra o Asa, realmente. Meu filho tava de férias, né? Na metade do ano, e ele foi passar uns dias comigo em Aracaju, né? Minha esposa pediu, porque ela tava a gente acabou de ter um neném, né? No mês de maio, e aí o Pedro, ele viajou comigo para Aracaju, ficamos lá em torno de 2 semanas e coincidiu com o jogo aqui em Arapiraca. Ele veio, ficou no hotel, adora futebol. Qual a idade dele? Tem 8 anos. Vai encaminhá-lo pro futebol também, não? Ele gosta, né? Se vai ser jogador ou não, a gente deixa em aberto, né? Mas primeiro o estudo, que é importante, né? Mas eu sou bem família, procuro ser discreto nas minhas ações. Vamos trazer a família também para perto, né? Já que ela precisa do suporte também. Então, buscar esse equilíbrio, esse seio familiar, né? Pra gente ter a tranquilidade de tomar as decisões que são necessárias aí. Técnico Leandro Senna, técnico do Asa. Bem, hoje muito se fala, não, sempre se falou, mas hoje se fala mais ao time que tem maior posse de bola, ficar com a bola o tempo inteiro. Professor, o futebol tá ficando tão chato, né? Antigamente eram as coisas mais objetivas, você tinha a posse de bola, mas sabia o que fazer com ela. Hoje em dia você tem a posse de bola e só, não dá um chute a gol. Tem time que passa 70% com a posse de bola, o outro tem 30%, o outro ganha de 1-0, porque teve mais objetividade, soube o que fazer com a bola. Adianta ter só a posse de bola, é melhor depois do jogo comprar para cada um a bola, tome a sua. Tem que ficar com a bola o tempo inteiro sem saber o que fazer com a bola. Não, a posse de bola, assim, nesse sentido, é enganosa, né? Você vai ter o volume de jogo, mas você não vai ser efetivo, né? A gente nem ao céu nem à terra, né? A gente vai ter a posse de bola, mas vai ter que agredir o adversário, né? Então, dentro do nosso trabalho, a gente vai procurar trabalhar algumas situações, né? Onde a gente tem a posse de bola, mas que com o objetivo de agredir o adversário. Bem, professor, só para passar para os outros companheiros aqui da mesa, hoje no futebol as coisas andam. A gente vê na Série B, na Série A talvez em menor número, os casos são menores, jogos que praticamente os times não chutam a gol. É uma coisa impressionante. Teve um jogo do CRB que eu comentava ao lado do Oswaldo Barbosa. Não foi Ituano, não. Foi contra o Ituano. O CRB veio chutar no segundo tempo. Passou o primeiro tempo inteiro sem chutar a gol. Como explica um time Londrina contra o Londrina? Terrível, jogo horrível, horroroso. Então passa o jogo inteiro, não dá um chute a gol. Todo ataque não tem que ter uma conclusão. Como é que você vai para uma guerra, não só dá um tiro? Como é que você vai pro ataque e fica só tocando e não tem conclusão de jogada? Por que os jogadores estão com medo de chutar a gol? Por falta de treinamento, falta de qualidade, por que motivo? Tem uma série de fatores, né? Eu acho que falta um pouco de coragem por parte dos atletas também de arriscar alguma jogada, né? E no meu trabalho eu procuro passar essa confiança, né? Para que eles arrisquem, principalmente no último setor do campo, né? Eu até por ter sido um meia, né? Eu gosto que minha equipe ela finalize em gol, ela crie situações pelas beiradas, né? A gente criar algumas movimentações de ataque para poder deixar os atacantes em condições de finalização. Então isso aí a gente vai procurar fazer, né? E arriscar, é ter coragem ali no último setor de ir para cima do adversário, de concluir em gol, né? Eu acho que só faz gol quem chuta, né? Quem arrisca, e isso aí a gente vai procurar incentivá-los.
Eu posso amplificar essa sua resposta da seguinte maneira: você jogou futebol, eu joguei futebol, e eu costumo dizer aqui nas nossas resenhas o seguinte: às vezes não é que o time não é treinado para não chutar, é porque infelizmente hoje muitos jogadores do futebol brasileiro não sabem chutar. Esse é que é o grande problema. Aí eu volto a me apegar na questão da base, porque eu ainda alcancei essa época, eu acredito que o amigo também. A base se via para você lapidar, para você corrigir, para você aprimorar aquilo que você via do garoto que ele tinha de melhor. Então, tudo isso, então se treinava desde a base, chute a gol, chute a gol, chute a gol, cobrança de falta. Hoje em dia você não vê mais um exímio cobrador de falta no futebol brasileiro, mas é porque não se treina mais, não se trabalha lá na base. Então, às vezes eu fico vendo, e com razão, o Guima faz esse questionamento, o Vanderlei faz esse questionamento, de que o Asa chuta muito pouco, e eu falava muito aqui, eu digo, o problema não é que o Asa chuta muito pouco, é que o Asa não tem jogadores com essas características de serem chutadores de longa, de média distância. Por quê? Porque infelizmente talvez eles não tiveram isso na base. Eu, modesta parte, tive, acredito que o amigo também. Então você cobra como treinador, mas você vê que essa dificuldade o cara já vem com ela. Tô errado, Leandro? Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem visto aí nos últimos anos, né? Eu acho que de 10, 15 anos aí, esse trabalho de muitos jogos reduzidos, principalmente na base, né? Onde se deveria, né, fazer trabalhos mais analíticos, trabalho de passe, de condução de bola, né? O famoso gesto técnico, né, do cabeceio. A gente tem visto, né, nas minhas andanças aí como treinador, apesar do pouco tempo, né, eu levo aí 12 anos em 2024 como componente aí de auxiliar técnico, né, no extracampo aqui, fora das 4 linhas, são 12 anos já de comissão técnica, e a gente percebe muitos jogadores profissionais realmente sem saber cabecear uma bola, né, sem ter um domínio adequado, né, coisa que não se via na década de 80, né, na década de 70, até na década de 90, que eu acho que foi, né, os últimos jogadores ali mais técnicos, né, que o futebol brasileiro produziu. Mas passa muito por essa questão que o amigo falou aí, a questão da base, né, da insistência. Eu lembro que eu tive vários treinadores, né, ali na base e na transição para o profissional, que a primeira parte do treino era 1 hora quase fazendo passe com a perna direita, com a perna esquerda. Muitas vezes colocava a gente nos paredões para ficar chutando com o peito do pé, chutando com a parte externa do pé, né? Treinadores que colocavam a forca lá para o cara vir correndo, saltar com uma perna só, né? Que muitas vezes, às vezes o zagueiro não tem um tempo de bola porque ele está saltando com os 2 pés, né? Não está tomando a impulsão para saltar, né? E isso, eu concordo com você que muito disso vem com a questão da base, né? O jogador ele não chega preparado para o treinador profissional. Ainda assim a gente tem que fazer alguns complementos, orientar a forma de bater na bola, de assentar o pé de apoio, né? E isso aí realmente a gente não tem tempo, né? Porque o treinador profissional ele precisa do resultado. Exato, às vezes o cara diz assim, pô, mas fulano, até a inclinação do corpo, você aprendia isso na base. Se você quer um chute, por exemplo, mais rasante, você inclina o corpo de uma forma, você posiciona o pé de apoio de uma maneira diferente na bola, enfim, tudo isso era passado. Perfeito. Hoje em dia não, o cara parece, não, o menino tá lá na escolinha ainda, aí todo pai é treinador e todo pai acha que o filho é craque. Aí, resultado, você chega no sub-11, no sub-12, no sub-13. Aí eu falei isso aqui antes de você chegar no estúdio. Você vai assistir um jogo de sub-15, com todo respeito aos profissionais que eu tenho por todos eles, mas o cara tá lá à beira do gramado. Marca, fecha as linhas, fecha os espaços. Você não vê mais o cara dizer assim, um treinador, um formador de atleta, o cara pegar uma bola, um garoto de 15 anos, o cara dizer, vai pra cima, tenta, faz uma jogada, não, você errou, mas na próxima você acerta. Você não vê mais isso. É uma base de resultado, não é uma base de formação, Leandro. Perfeito, eu concordo aí com as suas colocações e também acredito que por isso,
né, que o futebol brasileiro tem passado aí por alguns apuros, né? Você vê que os europeus, eles vieram aqui, né, procuraram fazer um estudo do nosso futebol, né? Um futebol que antes era um futebol moleque, digamos assim, né? Futebol de rua, 2 contra 2, 3 contra 3, e beberam dessa fonte, né? E aplicaram, né, na Europa, e hoje a gente vê muitos jogadores europeus, né, com essa parte técnica bem apurada, porque lá é levada a sério a questão da base. Perfeito. O jogador brasileiro, ele hoje, ele tá cheio de vícios, cheio de manias. É difícil você comandar hoje um grupo, porque geralmente o jogador, ele tá se achando e tá se achando a última bolacha do pacote. Ele não quer ter os pés no chão, calçar a sandália da humildade. Às vezes ele não quer nem ouvir um atleta de futebol, e eu achei isso terrível, uma preleção do treinador e o cara com fone de ouvido, ouvindo música. Eu acho isso terrível. Isso também é falta de comando. O cara perde o grupo mesmo, perde mesmo, não tem jeito. Não tá diferente a história. O cara não tá zelando pela profissão. Você tem uma profissão que você não zela por ela. Você vai para um jogo como se fosse para um shopping. Teve uma seleção brasileira chegar ontem no jogo, todo mundo de fone de ouvido, todo mundo com um fonezinho, um somzinho ouvindo. Como falou agora há pouco o Vanderlei, o Oswaldo, não tem mais aquele sentido de grupo. Vamos lá, minha gente, vamos ganhar esse jogo, uma família. Tá muito diferente o futebol, professor. Muito, né? O futebol atual, ele mudou muito de 20 anos para cá, né? E o advento da tecnologia tem influenciado negativamente, né? Infelizmente, né? Isso aqui hoje é um mundo e cada um tem o seu, e muitos grupos realmente não tem essa conversa, esse diálogo, né? Cada um vive ali o seu mundo com o seu empresário, e isso tem dificultado bastante, né? Essa questão da coletividade, né? Eu procuro nos meus trabalhos, né, a gente ter essa unidade. Claro que hoje a gente não vai proibir nada, certo? Mas vai ter os momentos, onde não vai poder usar fone de ouvido, celular, certo? Porque a gente vai trabalhar e fica difícil o cara levar um celular para uma academia, para uma fisioterapia, para um campo, né? Então vão ter os momentos lá de convivência, certo? Onde ele vai poder usar à vontade. Agora vai ter momentos que, né, vai ser regrado, né, em prol da coletividade. O futebol, desde que eu me entendo por gente, é associação, certo? Eu dependo do meu companheiro, eu dependo de todos ali para que a coisa flua, a coisa aconteça. Ô professor, o senhor terá nesse grupo aí boa parte de atletas que já trabalharam com o senhor, foram inclusive campeões, boa parte deles aí pelo time do América. Tem outros jogadores que são esses remanescentes aqui que já estavam no ASA, tem outros que nunca trabalharam com o senhor. E nessa questão desse comportamento até tático, que se falava agora há pouco aqui, com relação à formação desses atletas, qual será a dificuldade para uni-los aí dentro da sua metodologia de trabalho? Acho que não terá dificuldade não, né? Porque a mensagem ela vai ser bem clara. Desde o primeiro momento a gente já vai apresentar para eles como a gente gosta do trabalho, certo? E eu acredito que são jogadores inteligentes, jogadores que têm uma rodagem, têm uma bagagem e que vão ter esse entendimento. E a partir daí, a partir da dinâmica de treino, né, a gente acredita muito que eles vão pegar rápido, né? Porque o jogador, ele é inteligente, certo? Então, a gente vai procurar unir o mais rápido possível, até porque a gente tem uma decisão, né? Então, a partir do momento que a gente inicie na segunda-feira, né, toda a preparação, não existe jogador indicado por Leandro Senna, não existe remanescentes, somos todos ASA. Isso. Certo. Professor, um abraço do Sandivaldo Silva para o senhor, Alexandre Motoúba, o Gelson Valdivino, todos saudando, desejando realmente que seu amigo seja bem-vindo, José Rosendo, o Cícero Quitério, Naldo Farias, Marcos José, o Luiz faz uma pergunta aqui, o torcedor pode esperar que seja diferente
do ano de 2003 para o ano de 2024. Isso aí com relação até a jogadores indisciplinados, essa coisa toda. Jairo Lemos Leite, Asa Meu Amor, boa noite. Também o Zé Carlos Neto, ao Fabinho Bió, ao Pátria Amada, Asa Joeiro, Sebastião Gonçalo, o Janival Matias, Zé Arthur. Com relação a jogador disciplinado, até o cara diz assim, rapaz, eu não sou babá. Tem um treinador que falou uma vez, não sou babá, eu treino time. Agora aqui dentro de campo eu sei quem é quem é que foi pra noite, quem é que foi pra balada, o rendimento, quem é que tá rendendo, quem não tá rendendo. Simples, eu chego pra treinar, o cara tá morto nos panos, tá fora. Não tem, pode ser quem for, está fora. Porque treinador de futebol ficar preocupado com quem tá na noite, o problema é dele. Agora, no grupo, ele não pode permanecer independente da estrela. Não, perfeito. Essa linha aí eu adoto também. Certo? Eu não sou babá de jogador. Eu acho que cada um tem as suas responsabilidades e cada um vai responder, né, pelos seus atos, né? Por isso que é futebol profissional, né? Se o cara se comprometeu em seguir essa carreira, né, tem um ônus e tem um bônus. E a gente vai cobrar dentro das 4 linhas. A vida pessoal do atleta cabe a ele, certo? E a gente não tem que se meter, mas a partir do momento que ele entra do portão para dentro, né, aí é outra questão, a gente vai exigir, vai cobrar, vai orientar, e aí é com a gente lá no dia a dia. Que aliás, porque antigamente, só para encerrar esse assunto, antigamente os caras bebiam, mas jogavam pra caramba. Tinha um jogador inclusive que foi pego lá no Rei Pelé, sentado assim no vestiário assim, tava morto nos panos, coitado, cheio da manguaça. Já para aplicar uma injeção no cara, o cara foi pro jogo, aí fez um golaço, um gol fantástico. Os caras jogavam demais, né? Os caras bebiam, mas jogavam. O problema é que eu concentrei com várias vezes que ele botava 1 litro de dreia embaixo da cama, mas à tarde ele dava o bicho. Deixa eu perguntar só o seguinte, Leandro, aconteceu um episódio, eu não vou citar nomes, mas aconteceu um episódio esse ano, mais ou menos em cima disso aí. Eu vejo futebol às vezes, respeito todas as opiniões, mas por exemplo, eu concordo com você, treinador não pode ser babado jogador, cada um sabe da sua responsabilidade e o compromisso que tem com o clube. Mas aconteceu um episódio, e o Jânio Barbosa, que é setorista do Asa, sabe disso, e eu vou dizer o que eu disse na época. Alguns concordaram comigo, outros não concordaram, e faz parte, tá tudo certo. 2 jogadores treinaram, se eu tiver errado me corrija, gente. Verdade. Jogadores treinaram à tarde, mas à noite foram vistos em um show numa cidade próxima aqui em Arapiraca. E aí sempre tem aquele, né, que diz, olha, o jogador tava no show, o jogador tava isso, porque o torcedor, ele é muito engraçado, quando a fase tá boa, o jogador chega num determinado local, aí o torcedor diz, ó, jogador, não é isso? Meia dúzia é minha aí, tá pago, né? Quando a fase tá ruim, o coitado tá tomando Guaraná, ele liga pra rádio, liga pra aqui pra gente, aí diz, ó, o time tá numa barca só, por isso que não tá ganhando, mas quando a fase tá boa, ele até ajuda pro cara tomar a gelada dele. Mas enfim, voltando ao assunto, aí os jogadores foram pro show, e eu perguntei ao Jânio Barbosa, me diga uma coisa, no outro dia, eles faltaram ao treino? Faltaram, Jânio? Não, faltaram não. Estavam lá. Chegaram na hora? Chegaram. Mas os jogadores foram multados. Aí me perdoe, eu não concordo. E ficaram fora do time. Agora, se os caras treinaram, foram pro show, amanheceram o dia no show, deu 8 horas, era a apresentação, não foram treinar, faltaram o treino, aí eu acho que eles erram. Eu vejo assim, sabe, Leandro? Não sei se você, como comandante, não sou treinador, eu vejo assim, essa relação de gestão, ela tem que ser, às vezes o cara toma mesmo, chega e diz, professor, infelizmente eu fui pra barca, vou fazer o quê? Então faz o seguinte, descansa aí, à tarde você treina, agora domingo você vai me entregar o que eu quero de você. Eu acho que o futebol é mais ou menos assim, a gente sabe que não existe mais a figura do boleiro, não tem mais, talvez ainda até existe. Tenha um ou outro ainda, mas existe, né? Ainda existe. Mas na época era muito mais. Com certeza. Mas essa questão, essa relação é que precisa existir. Não é você ser babá. Mas eu acho que o cara que jogou futebol, que é treinador, é mais fácil para ele ter esse tipo de relação. Sem dúvida nenhuma. A gente entende, né? Porque o atleta de futebol, ele é jovem, né? Ele é jovem, ele tá ganhando
um bom salário. Tem a vida dele também, né? Tem a vida dele, né? Tem as paqueras, aqueles que não são casados, né? Mas ele tem que entender também que ele entrou numa profissão que exige e é curta, certo? Então ele tem que saber aproveitar o que o futebol proporciona de positivo, certo? Você pode pegar muitos deles aí na idade entre 20 e 35 anos, né? O cidadão normal, ele vai estar trabalhando, ganhando aí 2, 3, 4 salários no máximo, né? E vai ter tudo isso que tem final de semana com os amigos, né? Tomando sua cervejinha, saindo para namorar, indo pro shopping. Só que o jogador é diferente. Ele tem 15 anos de carreira, onde ele tem que fazer um bom pé de meia para poder usufruir depois. E é isso que falta aos atletas, esse entendimento, né? Do momento. Período competitivo, por exemplo. Ele pode evitar, ele tem as férias todas aí para poder curtir, passear com a família, ir para shows, né? Mas no período competitivo, pela profissão que ele escolheu, ele tem que se resguardar, né? Ou no momento de folga que vai ter e aí ele pode aproveitar, né? Então acho que falta um pouco também dessa aproveitar e não exagerar. Com responsabilidade. Né? Por exemplo, o cara vai ter 2 dias de folga, aí o cara aproveita, né? De maneira responsável, de maneira adequada. Agora, durante o período competitivo, sabendo que tem jogos importantes, eu acho uma grande burrice, né? Mas você entendeu a minha colocação, né? Sim. O que eu quis dizer é o seguinte: é certo o cara tá no show? Não. Pode evitar. Claro. Deixa de repente para uma folga e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para o clube, o que eu quis mostrar foi isso na época. Para o clube, o jogador não cometeu indisciplina nenhuma. Porque ele não faltou ao trabalho. Talvez ele não deveria estar, né? Isso. Tarde da noite. Desgaste físico. No desgaste. Mas se ele se apresentou, treinou, ele cumpriu com o papel dele. Claro. Professor, só para encerrar, o abraço do Wilton Venceslau, deseja toda a sorte do mundo para o técnico Leandro Senna, ele é fanático, ele é a mamãe Salete. Eliege Martins Miranda, boa noite a bancada, tá na Lagoa do Pau, um abraço para ela, obrigado pela audiência. O Janival Matias deseja toda a sorte do mundo para o técnico e toda a sua comissão técnica. A Arapiraca é uma cidade maravilhosa, o amigo vai ficar encantado aqui, as pessoas são um coração grande, torcedor gosta de ir pro jogo, gosta do Asa. Seu amigo gosta desse negócio de portão fechado, não pode, tem esquema, porque tem técnico que fecha o portão, mas quando vai pro jogo a gente não vê nada. Fechou até o jogador. Fechou essa porcaria, você não tá vendo nada. Não, assim, eu acho que o futebol, ele hoje, ele se tornou muito visto, né? Vão ter momentos de treinos fechados, né? Treinos... Claro. Onde a gente vai trabalhar alguma jogada ensaiada, né? Escanteios e tal, mas vão ter momentos também de treinos abertos, né? A gente é adepto das duas situações, né? Jogos mais importantes, onde a gente terá que decidir alguma situação, a gente tem que esconder também, porque hoje todo mundo tá se conhecendo, todo mundo tá visto, hoje não se esconde muita coisa, né? Eu acredito muito no trabalho, certo? E na questão dos atletas, eles que são os principais responsáveis em decidir os jogos, né? Se os jogadores eles estiverem determinados, pode ver o jogo, pode ter as informações, né? Porque eu acredito muito nos confrontos, nas individualidades, né? Naquela questão, o volante contra o meia, né? O atacante contra os zagueiros. Na ousadia, né? Exatamente. Então, esse negócio de esconder escalação, esconder jogo, treinamento. Bom, tem momentos, logicamente, que a gente precisa trabalhar uma jogada ensaiada para surpreender o adversário. A gente vai fechar, vai contar com o entendimento de toda a imprensa, né? Que é pelo bem do Asa, que é pelo bem da cidade. E vai ter momentos que vai estar aberto ao público, à torcida, à imprensa. Isso aí a gente, no decorrer da campanha, a gente vai determinando. Leandro, só para mim fechar aqui o que eu gostaria de perguntar a você, eu gostaria que você deixasse o que você poderia dizer para a torcida do Asa nesse momento? Bem, o que eu posso dizer à torcida do Asa é que não vai faltar trabalho, não vai faltar transparência, certo? Que a gente vai com muito afinco
nessa campanha de 2024. A gente entende a ansiedade do torcedor, né, em busca dos títulos, mas muita ansiedade também faz mal, certo? Então a gente vai crescer de acordo com o ano, né, com as competições, né? A gente espera que os jogadores eles tenham esse entendimento. Nem sempre quem começa como titular é aquele que termina a competição como titular, certo? Então, no planejamento da gente, né, todos os atletas serão utilizados, né? Claro que a gente não vai agradar a todos, mas a gente vai fazer com que todos tenham esse entendimento do momento de cada um, né? Eu procuro trabalhar assim com transparência, minha porta vai estar sempre aberta, né? Principalmente no dia a dia com os jogadores e é isso, é simples e objetivo, certo? Que a gente vai galgando aí e contamos muito com o nosso torcedor. A gente sabe que é um torcedor apaixonado, um torcedor presente, um torcedor que joga junto, certo? E a gente quer isso, a gente quer fazer uma equipe que ela entenda essa sinergia e que a gente possa ir junto nessa caminhada. Muito bem, já indo para a despedida do técnico Leandro Senna. Só para finalizar, nós da empresa falamos de 2 jogadores nessa temporada e que eles estarão no elenco, que é o Viçosa e o Anderson Feijão. Muitos cobrou desses 2 jogadores. O Viçosa não falamos muito por conta de uma grande e grave lesão que ele sofreu no ano anterior, né, e passou praticamente um ano sem jogar. O Feijão da mesma forma, né? Começou avassalador, né? Mas por uma opção de não ter um camisa 9, ele se enfiou lá na frente, começou a fazer gol adoidado, que não era dele, ele mesmo já falou sobre isso, mas depois, quando foi remanejando pra posição, não era mais o Feijão de antigamente. E muito torcedor ele fala todo dia, Janinho, Feijão e Viçosa, não sei titular do rapaz, não sei quem vai saber, o técnico Leandro Senna. Aí a gente espera dos caras. Quem é que não espera desses 2 bons jogadores? Que são 2 bons jogadores e que estão aqui com a camisa do Asa. Aí você vai ter que ter um olhar especial disso, não vejo um olhar especial. Claro, você vai respeitar a história que cada um teve, na minha visão, né? Mas aí tem os outros jogadores também. Você não pode só priorizar um jogador e esquecer dos outros. Mas são 2 jogadores que existe uma cobrança em cima deles. Como é que se trabalha isso, professor? Bem, a gente entende, né, essa cobrança por parte do torcedor, tanto é que só é cobrado quem tem para dar, né? A gente vinha acompanhando o Asa até por ter amizade com treinadores que passaram aqui, né, pela história que o Asa tem, né? Então a gente vai trabalhar. Eu não costumo falar muito de individualidade, certo? Eu procuro falar de coletividade. Se merecer, certo, será titular, irá jogar. Se não merecer, vai aguardar o seu momento. Isso não é nada demais, né? Muitas vezes, né, aquele jogador que sai do banco é decisivo. Serve até para ele, certo? Em muitos momentos você acaba preservando, né, o jogador. Às vezes a cobrança está muito forte em cima e aí o jogador não consegue dar uma resposta imediata, então a gente preserva, mas com o intuito de que ele renda o melhor. Então a gente vai procurar fazer com que todos rendam o seu melhor, né? A gente conhece a história do Viçosa, conhece a história do Feijão, conhece a história do Didira, né? Mas também tem uma rapaziada que está chegando que vai buscar o seu espaço. Então, como eu falei aqui no início, a temporada ela vai ser iniciada, certo? E todos partem do zero. E aquele que busque o seu espaço, é isso que a gente vai fazer, e buscando o seu espaço, só quem tem a ganhar é o Asa, certo? Se a gente tiver ali uma equipe competitiva, uma equipe, né, não são só os 11, eu costumo falar, né, que 11 ganha jogo, mas 20, 22 ganha campeonato, certo? Vai ter momento da temporada que quando menos esperar, e isso eu já passei, certo? Aquele jogador que vinha jogando, de repente toma um cartão, sofre uma lesão. Era um jogador importantíssimo para aquele momento. No América que não era titular, que era o Técio. E sempre que entrava foi decisivo. Foi decisivo em todo momento. Certo? Então eu procuro trabalhar com todos, né? Para mim não tem titular e não tem reserva. É um momento. E isso eu levo ao pé da letra e a gente no dia a dia já deixa bem claro
para os atletas. Boa noite, professor, um abraço grande, toda a sorte do mundo, sucesso no comando do ASA, para toda a comissão técnica, e é evidente que tenhamos, então, a gente depende muito, nós aqui de Arapiraca, a imprensa de Arapiraca joga junto e não tem outra razão, o time da cidade, se a gente já torcer contra, nós estamos ferrados, né? É desemprego. Então, boa sorte, professor, tamo junto. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite da 96 FM, né? Estou sempre aberto aí a vocês, a esse bate-papo, né? Essa conversa que eu acho que é importante.